Olá, pecadores! Olha aqui, ó. Vou analisar aqui uma fala do embramador Bueno, do enganador Bueno, lá no Água Rasa. As bobagens que ele falou aqui. Presta atenção nessas bobagens. Sujeito desse, você vê que esses caras se acham os mais sábios de toda a congregação. E cinco cara que decide, que eles têm a reunião de 5 que são os presidenciáveis. Depois tem 34 ancião que vai depois se reunirem. Mas quem pauta é 5. 5 presidenciáveis pautam as coisas na congregação. Vou analisar umas besteiras que esse cara falou. Congregação do Brás. Foi no culto do Água Rasa. Depois, na próxima terça-feira, não é na próxima, dia 25, terça-feira, 14h30, na Congregação do Brás. Haverá reuniões. E a coisa tá feia mesmo. Para a mocidade e culto de jovens. E a coisa tá feia mesmo. Culto de que eles estão criando um grupo para visitar. Na Congregação do Brás e no Ipiranga. Um grupo para visitar os parados. Sabe? Ensaio regional haverá no dia 16. Por quê? Muita gente está parando, está esfriando. Então eles estão montando um grupo de visita para buscar os parados. E anunciamos, porque antes era a máxima, era o quê? Se você sair, o Senhor põe 10. Se você sair, o Senhor põe 10. Ou seja, se você sair, o Senhor põe 10, você que saiu não vai fazer falta nenhuma, né? O recado é esse. Então agora eles estão montando um grupinho de visita no Água Rasa e nos setores. Tem muitos setores lá em São Paulo que estão montando um grupinho de visita para pegar os parados. Tipo o projetinho Resgate lá. Porque antes era você saiu, o Senhor põe 10. Mas expulsaram muita gente. Agora estão montando um grupinho de visita para buscar os parados. Como diz, sabe aquele ditado que fala que boi com sede bebe lama? Quando tem água boa, água cristalina, nego, se você chegar com uma aguinha assim meio barrentazinha, que não seja água mineral, nego, refuta por nada, né? Refuta por nada, né? Mas quando não tem água mesmo, vai barro, meu filho. Boi com sede bebe lama. Então agora estão montando um grupinho de visita. Abusa, meu amigo. Abusa. Abusa da sorte. E das demais necessidades que há. Como o irmandade já tem conhecimento, procuremos dar atenção, irmãos. O único recurso que temos tem aquele provérbio que fala que a alma farta pisa o favo de mel, né? Nas casas de oração. Coisa que o ministério sempre prega, né? Necessitados. Lembrando que necessitado não é só pobrezinho. Presta atenção aqui. Tem muitos que pensam que é para ter somente quem está lá no fundo do poço. Mas não é, irmãos. Presta atenção. São necessitados conforme a guia de Deus que dá aos seus servos. Anunciamos também, irmãos, para o dia 15, sábado, às 17 horas, terá início do ensaio local desta casa de oração para os irmãos músicos, organistas e os que estudam a música desta casa de oração e do Parque Sevilha. É isso. Parque Sevilha pertence a... Boi com sede bebe lama. Aí abusando. A coisa tá apertando. A coisa tá ficando feia. O ministério tá sentindo o drama. Meu amigo, a amargura. O cálice amargo. A coisa tá ficando feia. Então o ministério tá começando a dar os pulinhos dele. Irmãos, este final de semana, me deu a graça de estar no Paraguai. No Paraguai? Na cidade de São Alberto. São Alberto é um lugar onde se ora para novos obreiros e faz as reuniões gerais de ensinamento. Em 2 lugares. Vai vendo. Lá e na capital também. Vai vendo. E o Senhor deu graça de estar lá. Foi comigo o irmão João Crisóstomo, que é ancião aqui próximo de Campinas. E o Senhor deu a graça de
ter orado para 6 anciães e 12 diáconos para todo o país. Deus nos abençoou grandemente. Você sabe por que estão botando bastante diácono e bastante ancião e bastante gente no ministério? Porque tem muito ministério ficando doente, então não pode atender. E diácono, por que diácono? Porque está multiplicando as necessidades. Como está escrito na profecia aqui, está multiplicando as necessidades. As necessidades estão se multiplicando. E ancião também, muitas necessidades para orar para enfermo, para visitar enfermo no hospital, para velório, funeral, está multiplicando. Então eles estão botando mais ancião, mais diácono, porque tem mais necessidade. Muita calamidade, para dizer a verdade. Multiplica-se a calamidade, então tem que botar diácono e cooperador. Dessa vez não é para comer churrasco, não, é para a calamidade. Manifestação da presença de Deus muito grande, ficamos felizes, irmãos. E temos visto isto por muitos lugares. Ainda dá mesmo. Eu não me lembro de uma das reuniões que Deus abençoou muito. Até buscamos os dons de Deus numa reunião ministerial. Deus tem feito isso para a nossa consolação, irmãos. Consolação? Deus tem abençoado grandemente. Nós estamos aqui. Peca mais, mané. A Irmandade deve ter conhecimento. Ai, manézão. Para terminar a adequação, onde era a casa do morador, para uma sala que nós chamamos, onde se faz, chamamos de sala infantil, onde se reúne as crianças, e um grupo de irmãs, elas se dedicam a ensinar as crianças. Então, durante o culto, normalmente aos domingos ou aos sábados, conforme a conveniência, as crianças de 3 a 11 anos são introduzidas nesse lugar, como muitas congregações têm, e ajuntam muitas crianças. Aqui parece que não tem criança, mas quando começar a funcionar, eu acho que não vai longe, já deve estar finalizando a adequação desta casa. É um salãozinho, onde será então preparada a maneira de poder administrar as coisas de Deus, historinhas da Sagrada Escritura. Ensina as crianças a orar, a cantar os hinos e também coisas da palavra, histórias que são contadas. As irmãs vão desenvolver isso. Blá, blá, blá. Onde tem já, irmãos, isso aí, Deus tem abençoado grandemente. Em Itupeva, há um mês e meio, mais ou menos, atrás, neste salão infantil, enquanto havia o culto, as irmãs estavam com as crianças lá. Tinha um grupinho grande de crianças. E foram orar. O Senhor derramou o Espírito Santo, selou 36 crianças. E 6 ou 8 irmãs, não me lembro. Daquelas que são as colaboradoras que ensinam as crianças. Aqui é o Xalamanaia. Mas uns 2 meses antes, selar com a promessa. Próximo dali, o Senhor selou 22 crianças também. Isso aqui é um Alamanaia, Xalamanaia. O interessante é que quando desceram, a linha, e terminou, que desceram, baixaram as crianças, os pais ficam esperando, e foram até um pouco antes, bobagem. Ainda estavam dentro da igreja, a Irmandade. Quando aquela criançada chegou manifestando, irmãos, a glória de Deus encheu. Os pais abraçavam as crianças, me parece que até no estacionamento o Senhor também selou alguns com a promessa. Promessa de Xalamanaia. Nós estamos, irmãos, vivendo um tempo, a linha. Em 2017, numa reunião ministerial na Assembleia, ninguém quer isso, não. O Senhor falou pela palavra que, assim como havia feito nos anos de 1970, um derramamento muito grande de dons pelo Espírito Santo, os antigos devem se lembrar, e Deus ia voltar a fazer outra vez isto. Está fazendo, irmãos, muitos lugares. O Senhor está dando a graça de se reunir. E outra coisa também, buscar os que estão parados. Tá falando isso aqui de promessa, de selo com a promessa, Xalamaná e Manoelá. Você vai mais um pouquinho que você vai ver o que Deus não está fazendo.
O que o capeta está fazendo é maná e xalamã. Você vai ver que Deus não está fazendo. Veio que é o contrário do que ele fala agora. Escuta aqui. Veja, eu estava contando agora, aqui, 19 ou 20 irmãos músicos que me parece que não são da guarraça. Os outros não vêm. Os músicos não estão indo. Os santos cultos, grande parte não congregam. Os cultos então, músicos. O povo se esfriou muito, irmãos, não podemos negar isso. Então... E alguns não só se esfriaram, como também foram para outros lugares. O cara fica dizendo que Deus está abençoando grandemente, selando criança com a promessa. A promessa é Lamanaia. Agora está dizendo que os músicos não estão indo, porque estão esfriando, não estão congregando, sabe? Entendeu? O cara mente 30 segundos, 1 minuto depois, está desmentindo o que ele mesmo falou anteriormente. Cadê os músicos? Deixaram o aprisco do Senhor e foram em outros lugares buscar alguma acomodação, pensando em alguma novidade doutrinária, mas na verdade são heresias doutrinárias. Por que o pessoal está parando? Porque manifesta nesses dias levando muita gente embora. Nosso dever, irmãos, só pregação. É buscar. Jesus, falando com os discípulos, ele fez uma comparação, a parábola daquela das 90. Incitar a criança a dizer Alamanaia, Xalamanaia é fácil, mas os caras ficam pregando, o senhor vai fazer, o senhor vai fazer, o senhor vai fazer, e o pessoal, os músicos, tudo parando, não estão congregando. Escuta só na frente. As ovelhas, que o pastor contou as ovelhas, tinha 100, mas estava faltando uma. Deixou as 99 e foi procurar. Andou até que encontrou uma que estava perdida. E colocou sobre os seus ombros e veio feliz. Assim dizia o Senhor, que Ele se alegra também com aqueles que estão perdidos e o Senhor dá graça de voltarem outra vez. Se alegra? E nosso dever, irmãos, é buscar. Temos falado, inclusive, de criar também grupos de visita. Grupo de visita. Já tivemos isto no passado, mas muito sutil. Nem sabia quem era. Sabíamos que havia sim 1 ou 2 grupos de irmãos e faziam algumas visitas e Deus tinha abençoado. Mas no passar do tempo isso aí também foi se diluindo, mas nós pretendemos, com a ajuda de Deus, formar alguns grupos de visita. Já falamos com o servo de Deus, ele ficou encarregado de procurar ver os irmãos que se disponibilizam para isto. Ele não vai. Os ensinamentos e maneira de como. Ele está dizendo que vai criar Ele está dizendo que vai criar um grupo de visita e o irmão ficou encarregado, mas ele não vai. Ele fica dando a ideia, aí um irmão assume lá que vai fazer, porque ele é ancião. Aí um irmão lá assume que vai criar grupo de visita, mas ele não vai. Ele vai pegar o jatão e viajar. E eu vou lhe explicar aqui por quê. Doentes, mas aqueles que se esfriaram, aqueles que desanimaram. Os irmãos, vejam quanta gente que não vem mais. Muita gente que não vai mais. E o nosso dever, nós aqui do ministério não temos condição. Por exemplo, eu, irmãos. Não tem condição. Cheguei no domingo, no finalzinho da tarde, não dava para vir congregar. Até porque também estava cansado e extremo. Mas tínhamos reunião hoje pela manhã, não pude ir por causa de um trabalho de muita urgência em Osasco, não pude ir. Mas amanhã teremos reunião. Sabe que trabalho é esse? É um BO que dá lá em Osasco, e aí o Ministério Regional não quer botar a mão na cumbuca, aí chama o Braz. Esse trabalho que ele está falando é isso, é um BO lá, é um caso lá, um BO que não pode vazar para a Irmandade, para não dar escândalo, então abafado. Aí o regional de Osasco chama o Braz, para o Braz ir lá resolver o BO, mas tudo isso em off. E você vê que ele não diz, sabe? Pode ser uma briga de casal. Horas que vai até 12:30 no braço. Um disputa de herança. Então vem almoçar rápido, teremos que ir para Jundiaí às 2:30. Um BO com o Ministério. Para uma reunião que vai até às 9:30 da noite. Pois na quinta-feira, às 9 horas no Brás, depois às 14 horas, outra vez. A 1h da madrugada, com a ajuda de Deus, viajaremos para São José da Costa Rica, na América Central.
Costa Rica. Haverá reunião ministerial, aliás, reunião geral de ensinamentos para vários países que se reúnem ali. Então nós não temos tempo mais. Domingo de manhã, quando estamos aqui, tem os cultos online. Depois à tarde, descansa um pouquinho o culto à noite. Ele incita para criar grupo de visita, mas ele não vai na visita. Ele vai atender uma reunião de ensinamento lá na Costa Rica, na América Central, lá no Caribe, naquela quebrada lá do Caribe, que é a América Central, e nas quebradas do Caribe ali. Cuba, já chegando nos Estados Unidos. Sabe? Ele vai atender reuniãozinha de ensinamento lá, mas ele não vai para reunir, para tal da visita. Sabe? Faço o que eu digo, mas não faço o que faço. É mais ou menos assim, esqueci. O Cláudio também mora longe daqui, também a saúde não tem ajudado. E ficou difícil para nós. Envelhecemos já, irmãos. Eu já estou no fim da linha. O Cláudio está nos 3/4 já na linha. O irmão Hermínio está jovem ainda. O irmão Jair, mocinho. Olha, o Braz tem uma reunião com 5 anciões, os presidenciáveis. Depois, esses 5 anciões, eles participam de uma reunião com 34 outros anciãos. No total aí, 39. Nenhum cabra desse tem coragem de fazer frente para fazer um grupo de visita. Eles para atender reunião de ensinamento, eles vão. Mas para 39 anciãos que participam que decidem a coisa, 5 mais 34. Os 5 pautas e os 34 participam ali. E nenhum cara desse, dos 34, monta um grupo de visita para visitar ninguém. Sabe como esses caras são? Hipócrita. Todavia. Por isso que vão se lascar. Os diáconos também estão aqui. Mas louvado seja Deus, irmãos, somos unidos, Deus nos tem abençoado. Tipo os sacerdotes lá. O fruto da união, do ministério, está na Irmandade que está aqui. Porque onde não há esta união, o povo desaparece, irmãos. Tem lugar que vai congregar, cadê o povo daqui? Sumiram tudo. Mas nós queremos, não é correr atrás do prejuízo. A gente não corre atrás do prejuízo, é o prejuízo que corre atrás da gente, não é? Não, vocês vão correr. Mas nós queremos ver se Deus prepara. Isso é só o começo, meu filho. Isso é só o começo. Está escrito aqui, ó. Tudo tem o seu tempo determinado. Isso é só o começo. Tempo de morrer. Houve tempo de nascer, tempo de morrer. Houve tempo de paz, hoje é tempo de guerra. Tudo tem o seu tempo. Houve tempo de amar, hoje é tempo de aborrecer. Houve tempo de pecar, hoje é tempo de acertar a conta. Sabe? Então monta grupo de pregar o mentir, o que Deus ia fazer, que Deus ia te abençoar, que Deus isso aqui, te diz não sei o quê. Agora o povo está percebendo que é tudo mentira, porque as portas se fecharam. O povo começou a perceber, alguns. E quando o povo se der conta mesmo que é tudo falácia o que esse povo pregou, aí é que o povo vai esfriar mesmo, meu amigo. Não vai querer mais. E aí não adianta ir buscar, não. Não adianta ir buscar, não. Organizar esses grupos de visita. Organizar grupos de visita. Começamos no Eucarístico, irmãos, porque o trabalho lá tem serviço para todo mundo. Irmãos, vejam, por exemplo, aqui, como é que chama aqui do lado? Seminovos. Tem umas 60 ou 70 irmãs que trabalham aí. Até eu fiquei sabendo, algumas irmãs que estavam em estado depressivo, extremamente depressivas, não é? Quantas? 5 irmãs. Vejam, 5 irmãs que estavam atoladas na depressão. E trouxeram elas, começaram a trabalhar aí. Irmãos, é uma alegria. De vez em quando Deus prepara de vir de manhã para orar com as irmãs sorrindo, cantando. Irmãos, não tem dinheiro que pague isto. Tem trabalho para todo mundo na obra de Deus, é só se dispor. Mas vamos ver se Deus dá graça de criar esses grupos. Tem trabalho para todo mundo na obra de Deus, inclusive o escravo. A escravo, eu adoro escravo. Para a terra, podar a uva, colher a uva e botar na mesa para esse desgraçado aqui ir lá e engolir a uva. Que ele só quer engolir a uva. Lá na vinha, podar,
ficar no sol, na chuva lá, pegar o cesto, lá poder tirar os sarmentos do pé de uva, lá cavacar a uva e tudo. Ele não quer ir pro sol. Ele só quer a uva na mesa, friinha, geladinha, para ele engolir na reunião. Sabe? Como a coisa começou a não dar uva, a coisa começou a apertar, aí os escravos começam a dizer, opa, não, o negócio aqui tá errado. Aí ele tá começando a sentir falta da uva, perceber que o negócio tá ficando feio, então ele quer montar grupo de visita para buscar os escravos para trabalhar na vinha. Que já tivemos, nós temos falado isso. Mas o tempo é nas outro. Reuniões ministeriais. Mesmo aqui do nosso setor 1, que é o setor centro, são 46 casas de oração. 46, setor 1, água rasa. E algumas delas já estão andando na nossa frente. Vamos ver se Deus dá graça de logo nós podemos desenvolver isso. Grupinho de visita. E a Irmandade também ajudar com oração, procure. E os irmãos e as irmãs mesmo, quando souberem que tem algum irmão conhecido, alguma irmã conhecida que estão fracos, desanimados, as irmãs procurem também visitar. Junte uma ou duas, vamos fazer uma visita. Ô irmão, paz de Deus, estamos sentindo falta da sua ausência. Estamos sentindo falta da sua coleta. O ministério mandou chamar o irmão tá sentindo, o ministério está com falta, está sentindo falta do irmão, principalmente aquela coletinha lá, que você, se você não tiver lá, aquela coletinha lá você não deixa. Sabe? Então vai lá, mano. E tem, sabe? Ele tá sentindo falta daqueles irmãos. E aí tá perdendo coleta, né? Vai lá, irmão. O ministério tá sentindo falta daquela sua coletinha lá. Então, ô seu escravo, vai lá, rapaz. Nós também. O ministério precisa da uva. Não desanimemos, sabe por quê? Do azeite, do bolo. Porque a volta do Senhor Jesus da não carne, vai demorar. Da lã. É que a gente não tem tempo de pensar nisto. Mas quem puder parar um pouquinho e ver como está este mundo, como está o nosso país, e as perspectivas que existem para o nosso futuro, não muito longínquo, vão perceber que nós precisamos nos animar, correr, como Abacuque escreveu no capítulo 3. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva-nos, como nos anos anteriores. Tá. Nós precisamos nos avivar, irmãos. Você vai ver o avivar. Para que a morte não nos tome, o desânimo não nos vença. Você vai ver o avivar. E nós possamos estar aqui. Olha como é gostoso congregar. Ontem eu estive numa reunião aqui, junto com alguns servos de Deus, para tratar especificamente de um problema que havia no lugar. Problema que havia no lugar. E quando estava chegando a hora do culto, eu estava olhando a Irmandade. Ele não fala, né? Tem um problema na obra, você vê que ele não fala, um problema que havia no lugar. Ele não diz o que é. É pepino, é babado. Os babados vão multiplicar, os B.O. vão multiplicar. Correndo, atravessando. Quem plantou o vento vai colher tempestade. Por que isto? Vontade de ouvir a palavra. Isso não pode acabar, irmãos. É o que me veio avante. Então eu peço aos irmãos que olhem por nós nesta viagem e levarei como trouxe saudação com a santa paz de Deus. Chamemos o hino. Esse pessoal que se acha o iluminado, se acha o sumo sacerdote, é o presidenciável número 2, acha que sabe tudo de Bíblia, que chama os outros de leigo, tá lascado, não sabe. Tempo de rasgar, tempo de perder, tempo de deitar fora, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, sabe? Esse pessoal trocou os tempos, pregou e trocou os tempos. Chegou o tempo de paz, estava lá, ele trocou os tempos. Agora é tempo de guerra. Tempo de guerra, o que é? Tempo de guerra, meu filho, é morte, é prisão, é cativeiro, você ser despojado, é você ser levado cativo, escravo, perder casa, perder carro, perder tudo, ser levado cativo ou pagar tributo, ser escravo, pagar tributo. Tempo de guerra é tempo de desgraça. Então esse pessoal do ministério, se achando os iluminadão, trocaram o tempo das coisas,
Agora, mas o tempo de Deus foi marcado lá. Tempo de paz, tempo de paz. Tempo de paz, o quê? Você prega para o crítico dizer, olha, se você não está gostando daqui, Deus, você sai daqui, Deus te põe 10. Esse é o tempo de paz. Tempo de colheita. Colheram, tudo que plantava colhia, encheram a pança, como lá no Egito, as vacas gordas. Tempo de vaca gorda é tempo de vaca gorda. Mas vai ter o tempo da fome. Só que o ministério ele trocou as coisas, né? Então estava no tempo da vaca gorda, então ele dizia, olha, você não está contente aqui, você sai daqui, Deus põe 10. E pôs mesmo. Porque essa desgraça encheu. Você saía de uma salinha de 30, 50 para uma igreja de 1000. Então o ministério achou que estava... Só que ele estava no tempo da vaca gorda. Agora ele está no tempo da fome, da vaca magra, que está estabelecido o tempo da vaca magra, ele vem com um grupinho de visita. Ah, vai, rapaz, vai cagar no mato, rapaz. Até mais.